Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Para quem não conhece, a Conceição Evaristo é uma grande escritora brasileira, tem aqui as melhores. E esse é o segundo livro que eu resenho dela. O primeiro que eu resenhei aqui no canal foi Becos da Memória, foi esse ano mesmo, vou deixar o link aqui embaixo, muito bom também. Mas eu gostei bastante desse livro de contos aqui e não poderia ter um título melhor do que Olhos d'Água, porque tem os contos, a maioria dos contos são bastante tristes, e esse conto que eu vou falar sobre, na verdade, eu fiquei em dúvida entre falar sobre esse conto e o conto das minhas irmãs que brigavam por causa de uma boneca que só tinha um braço, mas são contos assim que na maioria, não, a maioria não, todos têm assim personagens principais negros, mulheres. Tem alguns que outros que tem personagem principal uma criança, um menino, um homem, como esse, o Lumbiá, que é um menino também, que é um menino, uma criança que vende doces no sinal. E, tipo, a maioria dos contos, assim, são muito tristes, assim, tipo, tem alguns contos que são, tipo, por exemplo, não tão tristes, que falam, assim, sobre mulheres encontrando amor, então, às vezes até em outras mulheres, em homens, e, assim, fala sobre também mulheres que encontram amor com homens que estão na criminalidade, e pessoas assim que estão lutando no seu dia a dia por uma vida melhor, por amor, homens e mulheres. Então eu gostei bastante desse livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E eu vou falar um pouco sobre o conto que eu escolhi falar, mesmo eu falando o conto, contando o conto, como eu faço com livros de conto, escolher esse conto não muda a experiência de leitura quando você for ler. O Lumbiá é um conto assim sobre um menino que ele e a irmã dele vendem doces, como fala aqui no início. Lumbiá trocou rapidamente a lata de amendoim pela lata de chicletes com a irmã Beba. Então a mãe deles, assim, ela põe eles para vender doces, né, para ajudar, né, e eles vendem flores também, e ele tem todo um jeito assim para vender as flores, assim, chegar perto dos casais e ele para oferecer a flor assim na hora do momento do beijo. E ele diz que gosta muito de vender as flores para os casais iguais. Os casais iguais que ele fala são homem com homem e mulher com mulher. E ele tem todo assim esse jeito assim, tipo, de vender assim esse tino comercial, vamos dizer, para vender. E é que só que ele é muito triste, como fala aqui, Lumbiá é se descobrindo realmente triste, tão triste, profundamente magoado, atormentado no seu peito o coração menino. Na verdade ele é triste, né? Porque aqui não fala se ele vai para a escola, mas ele tem que trabalhar assim, desde criança, assim, tendo que vender coisas assim para ajudar a mãe, a irmã. Então, tipo, ele aqui daí chega, é na época do Natal, uma época que ele vende bastante flores e coisas, mas daí ele vê um presépio, assim, na entrada de uma loja, assim, na vitrine de uma loja, ele fica, assim, encantado com aquele presépio, com a família, assim, José, Maria, Jesus, né? E ele vê, assim, o menino Jesus muito como ele, assim, um menino com frio, um menino, assim, ali indefeso, assim, e ele fica encantado com aquele presépio. E essa parte do presépio, essa parte do conto me lembrou bastante o menino pirulito do Capitães da Areia, porque ele também se encanta muito com. Ele é bem religioso, né? E ele se encanta bastante com o presépio que ele vê numa vitrine. E o menino aqui Lumbiá também, ele vê aquele menino Jesus assim, e ele começa a pensar que ele é como aquele menino Jesus, e que ele tem vontade de pegar aquele menino para ele, para cuidar, pegar da vitrine. E ele sempre quer entrar na loja e os seguranças não deixam, espantam ele. E daí ele se fazia muito frio, e daí ele sempre está tentando entrar nessa loja para chegar mais perto do presépio, e ele consegue daí entrar, daí ele chega perto e ele pega o menino Jesus do presépio e sai correndo, daí os guardas lá da loja saem correndo atrás dele, e ele sai correndo, e daí o final triste, que ele acaba sendo atropelado e morre. Então, tipo, esse é um conto, assim, bem daqueles contos mais tristes aqui do livro, bem dilacerantes, que fala aqui.
o sinal, o carro, Lumbiá, criança, Jesus menino, amassados, massacrados, quebrados, Deus menino, Lumbiá morreu. Então, tipo, ele tentando pegar aquele menino do presépio, o menino Jesus, vendo muito como ele mesmo, né? E acontece essa tragédia. Então, é um conto bastante triste, mas eu espero que. Não, espero não, não vai estragar a sua experiência de leitura o fato de eu ter contado. Porque é outra coisa você ler, assim, você sente, assim, e do ano, né, bem triste, né, um conto de Natal bem triste, né, de uma criança, assim, tentando sobreviver e acabando desse jeito. Bom, eu sei que é um livro que me impactou bastante, Olhos d'Água, eu já li, eu já tô lendo um outro aqui, que eu vou mostrar qual que é Confissões do Crematório, e é bem interessante, né, sobre uma moça que trabalha anos num crematório, e ela conta, assim, alguns detalhes que a gente não sabia. Mas eu quero deixar a dica dos livros da Conceição Evaristo, quero ler muita coisa mais dela, quero ler também a poesia, porque eu li algumas poesias dela, são muito boas, e ler a Conceição Evaristo, que é muito bom. Então é isso, obrigada, tchau.